Cara, qual que é o nosso papel, o papel do cristão dentro da cultura contemporânea, cultura atual? Eu acho que tem três movimentos assim que a gente faz, entendendo até aquilo que a gente chama de uma cosmovisão cristã, né, de uma visão de mundo cristã, que é entender criação, queda e redenção, né? Entender que a realidade foi criada por Deus, essa realidade criada por Deus foi corrompida pelo pecado e um dia ela será redimida por Cristo. Como que a gente aplica isso nas nossas vidas? Em relação à criação, é a gente tentar entender no nosso trabalho, naquilo que a gente faz, na vocação que Deus nos deu, quais são as ordenanças criacionais que tem nisso. O que isso quer dizer na prática? Deus, ele nos comissionou, ele nos chamou para a gente atuar no mundo, né? Para a gente desenvolver o mundo de Deus, né? Você falou da questão do mandato cultural, né? Está lá em Gênesis, Deus coloca o ser humano no jardim para ele cultivar e guardar o jardim. E muitas vezes a gente lê isso, acha que é só mesmo questão de planta, né? Tipo, cultivar um pé de fruta lá no Jardim do Éden. E isso é muito mais amplo, né? Deus nos chama para a gente desenvolver os potenciais da criação de Deus fazendo qualquer coisa legítima, desde administrando uma empresa, trabalhando no meio jurídico, dando aula, trabalhando com mídia, trabalhando com arte, trabalhando com culinária. Então, em qualquer área da nossa realidade, assim, a gente tem como identificar qual que é a ordenança criacional que Deus colocou ali. Por que tem uma pessoa que trabalha com comida, né? Qual que é o propósito disso? Qual que é o propósito de alguém que vai de um professor, de uma professora? Qual que é o propósito de um advogado, de uma pessoa que, sei lá, de um porteiro de um prédio, assim? A gente primeiramente entender isso. Entendendo qual que é esse propósito, a gente então parte para a queda. Então a gente vai se questionar e perguntar e tentar entender como que o pecado corrompeu essa área? O que tem nessa área que é pecaminoso, que é ruim, que aponta para a queda, que deturpa essa ordenança criacional, que deturpa esse propósito que essa área, seja ela qual for, tem. A gente então tenta discernir isso. E aí o terceiro e último passo é indo para a redenção. E aí a gente pensar quais ações curativas a gente pode fazer no nosso trabalho, na nossa área de atuação, que vão apontar para a redenção, que vão apontar para Cristo, né, para a glória de Deus e para engrandecer o nome de Cristo. O que a gente pode fazer no nosso trabalho que vai trazer o bem para o ser humano, que vai contribuir com a nossa cultura, que vai contribuir com o bem comum. Então, pensa, por exemplo, tentando dar um exemplo mais prático ainda, pensa alguém que tem uma vocação de acadêmico, um professor, um pesquisador, alguém que está numa universidade, numa sala de aula. Qual que é o propósito criacional da academia? Não academia de maromba, academia de pesquisa, né, universitária e tudo mais. É conhecer mais sobre a própria criação de Deus, né? O que um cientista, um pesquisador faz é isso. Quando ele está pesquisando novas fórmulas, novas coisas, novos materiais, novos processos, novas... sei lá, pensa um cientista trabalhando, um pesquisador trabalhando na vacina do Covid, por exemplo. Uhum. Ele está ali pesquisando sobre RNA, sobre micro-organismo para tentar desenvolver algo. Então ele está explorando a criação de Deus, ele está explorando no bom sentido, né, de compreendê-la mais, de ver os seus pormenores. Isso é um propósito criacional do meio acadêmico. O que existe de queda, de corrupção nesse meio? A gente pode listar aqui uma série de coisas, as vaidades que tem porque o professor de titulação tal e o outro de tal, ou então o abafamento que às vezes acontece de pessoas que têm determinadas crenças, inclusive a cristã, dentro do meio acadêmico, e essa pessoa muitas vezes sofre algum tipo de repressão, alguma coisa nesse sentido, ou então pesquisas que são deturpadas por conta de um viés específico. Então tem muito aspecto de queda ali no meio, mas ao mesmo tempo a gente pode pensar ações curativas para esse meio, né? A gente pode pensar ações que vão glorificar a Deus, ainda que sem tocar em religião, sem tocar diretamente em fé cristã, mas quando esse mesmo cientista fazendo o seu trabalho, pesquisando algo, ele desenvolve uma vacina para uma doença que vai salvar milhões de pessoas, ele está glorificando a Deus com isso, mesmo que ele não creia em Deus, assim, ele pode assim, ser o ateu mais assim, fervoroso que existe. Se ele está fazendo algo que está beneficiando as pessoas, que está contribuindo para o bem comum, o mérito disso vai para Deus, entendendo Deus como o criador e o sustentador da realidade, né? Colossenses vai falar sobre Cristo e vai falar que tudo na realidade, tudo na criação é para Cristo, por meio de Cristo, é Cristo quem está sustentando tudo e possibilitando todas as coisas. Então tudo aquilo que de bom emerge da nossa vida é pela graça de Deus, né? Aquilo que a gente vai chamar de graça comum de Deus,
que é uma graça que está disponível a todo ser humano, crente ou não, convertido ou não, mas é uma graça de Deus para possibilitar que o mal, que o pecado, que a maldade seja refreada na nossa cultura. Porque se a gente for parar para pensar mesmo assim, vamos supor que Deus sim, criou o mundo e Deixou ao Léo. bora, galera, se virem aí, deixa Deixa a vida te levar. Pautorar. autorar. A gente ia parar na barbárie, assim, o mundo ia assim, a gente ia implodir. Porque o pecado ele não ia ser refreado, ia ser maldade, maldade, maldade e até destruir tudo. Então existe uma graça de Deus que é para justamente refrear a maldade, que é para justamente conter o pecado. E essa graça está disponível a todos nós, a crentes e não crentes. Então tudo aquilo que de bom que emerge é por essa graça comum de Deus. E o nosso trabalho, então, ordinariamente falando, nas nossas vidas, como designers, como professores, como o que for, é expressar essa graça comum de Deus por meio do nosso trabalho, mesmo que a gente não precise, sei lá, um professor ficar colocando um versículo no cantinho do quadro e tudo mais. Tudo bem se quiser fazê-lo, mas não precisa fazer isso para ele fazer um trabalho que vai glorificar a Deus.